Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Alô, Tatiana? Bom dia, sim, estou ouvindo. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Merinda, sou moderadora de sessões da Improdaut. Tô aqui para te auxiliar durante a palestra. É, A gente já passou de 5 minutinhos de. Então, se você quiser ir iniciando, fica à vontade. Qualquer coisa que você precisar, eu tô por aqui, tá bom? Pronto, tá certo. Posso compartilhar a tela ou são vocês que vão compartilhar? Pode sim, pode compartilhar. Fica à vontade. Bom dia, gente, bem-vindos. Boa palestra para todos. Tá partilhando só para dar o okzinho. Assim, E passa normalmente? tá sim, tá sim. Pronto. Bom dia, pessoal. Agradeço ao convite, estar fazendo parte desse evento, desse congresso, o primeiro Congresso Nacional Científico de Educação Física. Espero que vocês tenham aproveitado o dia de ontem, que aproveitem o dia de hoje e nossa palestra aqui, que de algum modo possa contribuir com vocês aí durante nossa discussão. E se em algum momento vocês quiserem interromper, fazer algum questionamento ou partilhar algo, fiquem à vontade. Bem, me chamo Tatiana Alcântara, sou formada em Educação Física, bacharelada, pela Universidade Federal de Sergipe, e atualmente estou fazendo mestrado no programa Ciências do Movimento, também pela Federal de Sergipe, a UFES. E dentro das minhas áreas de pesquisa, de estudo, está o futebol de mulheres, que talvez seja ali o objeto de estudo que mais me move, que é minha paixão. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho, falar com vocês sobre o futebol de mulheres como um reflexo da sociedade, pensando mais nesse lado social. Bem, antes da gente iniciar, de fato, essa perspectiva mais histórica, mas já pensando nessa questão social, quando a gente isso me inclui também, porque sou mulher, sou menina que também vim do esporte, vim do futebol, e quando a gente é mais nova, e até quando já avançamos na idade, algumas dessas frases costumamos ouvir rotineiramente até, que é, por exemplo, use rosa, determinada prática esportiva, ou até num trabalho, a depender, nos dizem que é coisa de homem, que devemos brincar de boneca, de casinha, que palavrão para uma mocinha é feio, que não devemos gritar, que devemos aprender a cozinhar. Então, desde cedo já nos moldam e tentam nos colocar em uma caixinha, digamos assim, ou até mesmo ditar aquilo que devemos ser e aquilo que devemos fazer. Por exemplo, a roupa que devemos usar, que a roupa que usamos é curta, que quando estamos bravas, estamos de TPM. E um outro ponto é que até quando a gente faz algo produtivo, algo bom, o que costumamos ouvir até é que aquilo que a gente faz é muito bom para ser uma mulher que está fazendo. Então, essas questões
permeiam não apenas o esporte, apenas o futebol de mulheres em si, mas em tantas outras áreas a qual estamos presentes. E pensando nisso, uma das frases que pode carregar ali, pode vir disfarçada, na verdade, de um elogio, mas se a gente parar para pensar, na verdade, é uma frase carregada de machismo, de misoginia, é que quando estamos jogando, por exemplo, ouvimos muito que nem parece uma garota jogando. Ou seja, aquele futebol vistoso, habilidoso, muitas vezes é como se fosse exclusivo, digamos assim, apenas dos homens. Então, uma menina praticando, sendo habilidosa, é como se fosse comparada com os homens. E quando a gente pensar nisso, não deve, em momento algum, ser comparado, visto que tem características biológicas diferentes, principalmente, questões físicas, e muito também de fatores sociais e culturais que estão envolvidos. Então, essa comparação ela não deve sequer, em nenhum momento, ocorrer. Rapidinho. E os outros dois pontos que vão nortear muito essa minha fala, e para que vocês compreendam um pouco do uso desses termos, é o termo futebol de mulheres, que vem sendo muito utilizado por muitas pesquisadoras da área, que é uma nomenclatura para, como eu posso falar, para tentar expressar essa pluralidade do que representa o futebol jogado por elas. É como se fosse uma escolha política, de fato, a fim de valorizar as futebolistas brasileiras, bem como suas trajetórias esportivas. Então, tentar ver como algo mais plural, já que quando a gente pensa no futebol feminino em si, utilizar esse termo, essa nomenclatura, ela vai se referir a algo mais padrão, sabe? Algo padrão que é visto e apontado pela sociedade. Então, vem se pensando muito nesse uso desse outro termo, que é o futebol de mulheres. E a partir disso, desse pensamento, esse já é um pensamento meu que eu trago, e já faço um contraste, não sei se vocês perceberam, se vocês notaram, entre a cor rosa e a cor azul, que é muito do que foi discutido e falado anteriormente, é sobre rosa ser de menina e azul ser de menino. Então, voltando, quando a gente pensa no esporte em si, no futebol, muito se fala de, por exemplo, o futebol ou a modalidade de futebol masculina e a modalidade de futebol feminino. Eu já enxergo particularmente de outra forma. Quando a gente fala de futebol, o futebol ele é a modalidade em si. Então, eu vejo como sendo categorias distintas. A categoria de futebol praticado por homens e a categoria de futebol praticado por mulheres. Então, eu já faço essa distinção desses termos que venham tentando trazer para essa discussão. E então a gente entra nessa questão, nessa perspectiva mais histórica, agora, de fato, que antes mesmo do futebol mais moderno que a gente conhece, já existiam outras histórias sobre a origem do futebol, mas não é o foco da palestra em si. Então, esse futebol mais moderno, ele tem essas raízes mais inglesas, na Inglaterra, da sua formação, como também ele foi praticado, basicamente, e originado pela elite inglesa. Ou seja, esse futebol era de classes altas e raízes inglesas. E essa elite negligenciava tanto as mulheres
quanto os negros. Então, eles eram postos à margem dessa sociedade. E isso não só no esporte, mas ao longo da história a gente sabe que sempre foi assim. E um outro ponto atrelado a isso é que muitos historiadores, muitos pesquisadores, que a primeira partida entre mulheres ocorreu entre a Inglaterra do Norte e a Inglaterra do Sul em 1895. E essa partida ela contou com cerca de 10 mil espectadores na época. E um ponto importante, um marco ali talvez crucial na história não só do mundo, mas também do futebol para as mulheres, foi a Primeira Guerra Mundial. Que com o fato do acontecimento da Primeira Guerra, muitos homens necessitaram ir à linha de frente e, de fato, ao combate. E com essa ida, as fábricas, os postos das fábricas, necessitaram ser ocupados pelas mulheres. Então, aqueles postos que eram tidos como meramente masculinos foram ocupados por mulheres, e essas mulheres passaram a representar os times que haviam dentro dessas fábricas. Então, esse foi um marco, além importante, que impulsionou ainda mais o crescimento e o desenvolvimento do futebol para as mulheres, gerando um maior número de adeptas. E um outro fato, esse mais voltado para o Brasil, o anterior mais voltado ao mundo, é a relação do futebol com o picadeiro, ou seja, com o circo, que nós vamos ver adiante. Quando a gente pensa no futebol de mulheres dentro do Brasil, é difícil ter documentação histórica que nos remetam a como iniciou, quais foram os pontapés iniciais, qual foi a primeira partida do futebol de mulheres no Brasil. Então, o circo, ele foi uma manifestação cultural muito forte e muito importante ali por volta de 1920, tá? No início do século XX, e ele tendia como eu posso falar, a trazer atividades culturais que estavam presentes e fortemente dentro da nossa sociedade. Então, o futebol naquela época ele era muito forte também. Então, o circo se apropria do futebol e traz para dentro da lona, traz para dentro do picadeiro, como um espetáculo. Tanto que haviam futebol de bicicleta, eram os cães adestradores, e eles trazem também as mulheres para praticar o futebol dentro desse espaço. Então, existe essa relação do circo com o futebol de mulheres, mas era meramente visto como espetáculo e não como uma partida em si. E, então, isso faz com que aumente o número de praticantes, mas ao mesmo tempo que aumentava esse número de praticantes, também se aumentava a questão da desmoralização midiática nos jornais da época. Então, tanto que as manchetes, elas eram tidas como 10 lindas e graciosas moças. Ou seja, era meramente visando a beleza ou até o corpo dessas mulheres. E isso era com o objetivo também de atrair um maior público e também gerar uma maior renda. E era tratado como algo cômico e engraçado. Como eu havia referido, não tinha esses dados históricos de início do futebol de mulheres aqui no Brasil. Mas o que conseguimos ver e que Aira Bonfim traz na sua dissertação e que posteriormente virou um livro, vou ver só se vocês conseguem ver, que é o futebol feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios,
uma história social, que vai de 1915 a 1941. Então, dentro desse livro, ela traz alguns recortes em que, por exemplo, uma mulher foi flagrada durante um chute em direção ao gol na festa esportiva realizada no campo do Botafogo Futebol Clube, no Rio de Janeiro, em 1915. Então, a gente percebe alguns marcos introdutórios ali, em que essas festas esportivas, elas eram muito comuns na época. Tinha, por exemplo, Botafogo, Flamengo. Então, normalmente, aos finais de semana, essa elite ali se reunia. Tinha, por exemplo, corrida de saco, aquela que tem a colher e ovo, a colher na boca com o ovo. Então, tinham diversas atividades e dentro disso tinha esses pontapés iniciais ali não, das mulheres com as bolas de futebol. Então, por muito tempo, muitos pesquisadores, historiadores, trataram como essa partida sendo um marco introdutório, mas já vimos que havia algo introdutório anteriormente, o que foi mostrado. Então, essa partida, esse cartaz, o anúncio da partida entre as senhoritas tremembenses e cantareiras, que eram dois bairros em São Paulo, essa partida de 1921, foi considerada, ou é considerada, diante da escassez dos documentos que temos, como a primeira partida entre mulheres no Brasil. Já uma outra partida muito marcante foi essa no Pacaembu, que foi uma preliminar do jogo entre São Paulo e Flamengo, que era na inauguração do Pacaembu, em que essas mulheres elas foram tidas como um disparate esportivo que não deveria ser prosseguido. Ou seja, pessoas e a mídia em si desapontavam totalmente essa partida, assim como desapontavam a prática esportiva pelas mulheres. Inclusive, aqui não sei se dá para vocês enxergar, deixa eu ver se eu consigo botar o link assim. Aqui embaixo, um senhor chamado José Fogueira, ele enviou uma carta, então, ao presidente na época, que era Getúlio Vargas, afirmando que a prática de futebol pelas mulheres era um perigo que não devia prosseguir. Era um perigo ao organismo feminino e que providências deveriam ser tomadas, porque eles tinham receio que isso se alastrasse, digamos assim, e pudesse ganhar um maior número de adeptas à modalidade, nesse caso. Então, esse laser. Então, eles viam como algo contra a natureza das mulheres. E que natureza seria essa? Eles nos viam apenas como mulheres feitas para gerar novos filhos e que esses filhos fossem soldados fortes, que eles servissem às guerras, estivessem ali presentes e dispostos a lutar pelo seu país. Então, a gente era vista apenas como dona do lar, e esses fatos se perduram por muito tempo, e até hoje a gente consegue presenciar isso de algum modo. Diziam também que nossos ossos eram frágeis, que a gente não era compatível com o esporte, que ele era muito violento para os nossos corpos. E a partir de tudo isso, muito das histórias dessas mulheres, elas foram invisibilizadas e foram ocultas. Mas se a gente extrapolar para além do futebol, a gente consegue ter muitas histórias de muitas mulheres que também foram ocultas, que também elas tiveram uma invisibilidade. Então, todos esses registros são importantes para que a gente tenha também essas mulheres como um espelho, porque, por exemplo, eu estar aqui apresentando hoje também foi fruto de muitas outras mulheres que lutavam
pelo meu direito de poder estudar e de poder estar aqui. E nesse segundo ponto, lá no final do século XIX, houve uma criação de uma associação europeia voltada para o futebol de mulheres. E essa associação, ela vinha crescendo muito e estava ali pensando em realizar algumas competições. E assim como a associação, havia um grande número interessado no futebol de mulheres. E com isso, não só a Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA, como também a Federação Inglesa, apontada aqui como a FA. Essas federações, elas visando o crescimento, não era porque elas eram boazinhas, mas visando o crescimento, mas ao final ali do século XX, elas passam, de algum modo, a apoiar a categoria. Mas, inicialmente, mesmo com o crescimento, que era absurdo, digamos assim, o apoio que era dado era totalmente inversamente proporcional. Então, a FIFA, que é a principal entidade que gere o futebol mundialmente, ela não só não incentivava a prática do futebol de mulheres, como também ela incentivava as outras entidades a seguir o mesmo caminho e a seguir os padrões sociais da época, que era o preconceito, de um modo geral, para com as mulheres. E a partir de todo esse não reconhecimento da FIFA e das outras entidades, houve aí um período de proibição da prática do futebol de mulheres, não só no mundo, mas como no Brasil também. Então, dentro dessa proibição, especificamente falando de Brasil, houve aí um período de praticamente 40 anos de proibição, que foi o decreto-lei número 3.199, de 14 de abril de 1941. E no capítulo e nesse artigo dizia o seguinte: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Ou seja, eles diziam o que nós deveríamos fazer, o que nos era permitido realizar, que não era condizente com nossa condição física. E mais, não apenas o futebol foi proibido. Atividades e esportes como o boxe, o rugby, a luta, até o polo aquático também foi proibido. Então, essas práticas eram proibidas e as mulheres não podiam realizá-las. E mais, os esportes acessíveis à mulher, eles devem ser assimilados às suas capacidades físicas, porém, em todo caso, mais moderadas do que nos esportes praticados pelos homens. Então, mais uma vez, nos diziam o que fazer e que não eram esportes adequados à nossa capacidade física. Então, era como se quisessem mandar no nosso corpo e no que deveríamos ou não praticar. E outras duas manchetes, uma da revista Placar e outra da Folha de São Paulo, diziam o seguinte: que a questão principal, entretanto, está na biologia e não no machismo. Já a manchete seguinte diz que as mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, centro de gravidade mais baixo, coração menor, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e adaptação orgânica. Então, mais uma vez, eles estavam falando que nossa biologia não era compatível com esporte e que não era nada de machismo.
Mas imagina se fosse machismo. Então, toda essa construção desse discurso da não prática do futebol e dos outros esportes pelas mulheres. E uma outra manchete, por fim, é que os pés das mulheres, eles não foram feitos para se meter ou estar dentro das chuteiras. E todo esse discurso que foi apresentado, ele era respaldado por médicos na época. Eles corroboravam com toda essa ideia de que nosso corpo foi feito para reproduzir e que o esporte era violento, ia prejudicar nossas condições físicas, e isso, de algum modo, iria implicar na nossa gestação. Então, mais uma vez, como se a gente tivesse sido feita ou criada, nascida, como vocês queiram entender, compreender, é apenas para gerar filhos. Então, tinha todo esse discurso que, segundo eles, era apenas biológico e não tinha nada de machismo. Então, pensando em uma montanha, nessa subida cheia de obstáculos, nós temos, então, que a proibição foi a lei de 1941 a 1979, mas ainda há um hiato aí, esse lapso de tempo, entre o fim da proibição e a sua regulamentação de fato. Então, a gente ficou de 79 a 83 sem a lei, mas de algum modo estava proibida, porque não tinha uma regulamentação e não tinha como ocorrer as competições. E um marco importante que ocorre em 2016, dois na verdade, foi esse primeiro, que foi a paridade de gênero da FIFA. Pela primeira vez na história, a FIFA traz em seu estatuto a paridade de gênero, que foi o seguinte. No artigo 23 do estatuto da FIFA, eles apontaram que os estatutos das confederações deverão cumprir com os princípios de governança e, em particular, deveriam incluir como mínimo determinadas disposições relativas às matérias seguintes: a constituição dos órgãos legislativos de acordo com os princípios de representatividade democrática, tendo presente a importância da igualdade de gênero no futebol. Então, a primeira vez aí que a FIFA traz e aponta essa questão de igualdade de gênero dentro do futebol. E em 2016, começa ali a surgir a obrigatoriedade dos times femininos, mas que é posto em prática, de fato, apenas no ano de 2019. Claro que, se a gente pensar que era interessante que não necessitasse dessa obrigatoriedade para ter os times femininos, mas, de algum modo, ela foi importante e interessante para instigar que os clubes tivessem esses times e, posteriormente, passassem a ter um outro olhar. Então, os times que participam, na verdade, das competições da Confederação Sul-Americana, da Conmebol, e também se estende à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, os times da elite, eles necessitam ter um time principal de futebol feminino e um time de categoria de base. Então, isso resultou em parcerias ali com projetos. Por exemplo, o Flamengo tinha uma parceria com a Marinha, hoje já não tem mais. O Corinthians tem uma parceria com o Audax, e hoje talvez seja o grande exemplo do futebol brasileiro, juntamente com a Ferroviária. Então, esse pontapé inicial foi importante para que a gente tivesse um mínimo de avanço que estamos vendo hoje. E pensando até nessa questão de igualdade de gênero que já vinha sendo discutida, nós temos em 2016 a primeira técnica, a mulher na seleção, mas antes dela e de entender isso, de 2014
a 2016, nós tivemos o técnico Vadão, que foi campeão ali da Copa América em 2014, do Pan-Americano em 2015, e foi quarto lugar nas Olimpíadas em 2016. E ele também era um pouco contestado pela torcida, por alguns resultados. Aí em 2016 a 2017, nós temos a técnica Emily Lima, que foi a primeira técnica mulher a assumir a seleção brasileira principal de mulheres. Ela teve ali 10 meses de trabalho e não teve um jogo oficial. Teve apenas 3 amistosos, com 7 vitórias, um empate e 5 derrotas. E após esses 10 meses, ela foi demitida, sem nenhuma explicação plausível para essa demissão. E 2017 a 2019, Vadão retorna à seleção brasileira, foi campeão da Copa América, em uma campanha vexatória na Copa do Mundo em 2019. Então, retorna com um técnico que já tinha ali alguns questionamentos e demite uma treinadora mulher que tinha pouco tempo de trabalho e nenhuma competição oficial. E o pior não foi a demissão em si, mas foi a demissão atrelada a uma não justificativa do porquê dessa demissão. Então, o quanto a gente pode extrapolar e pensar na sociedade de um modo geral, de quando a gente tem mulheres em cargos de poder que precisa se afirmar ou precisa, como eu posso falar, fazer 2 vezes mais para poder ter uma oportunidade mais clara. E essa demissão gerou revolta de ex-atletas da seleção brasileira, como também das atletas que estavam ali configurando nas convocações. Tanto que dessas atletas, elas fizeram uma carta, endereçaram a CBF na época, e tratavam algumas questões. O péssimo tratamento das mulheres como líderes e jogadoras por muitos anos. Esses são apenas alguns exemplos recentes. A técnica Emily Lima, apesar do apoio das jogadoras, expressado numa carta endereçada à CBF, datada de 19 de setembro, que foi abruptamente demitida. Então, 5 jogadoras de destaque na época: Cristiane, Rosana, Andrea Rosa, Franciele e Maurine, elas decidiram se aposentar da seleção, que não aceitariam mais as convocações, que estavam exaustas de todos esses anos de desrespeito e falta de apoio. Então, essa demissão da técnica gerou uma revolta absurda, porque não tinha explicação. E claro que a gente pode imaginar, dentro de tudo histórico, algumas coisas que podem ocorrer dentro da CBF, que majoritariamente os homens que dominam, e se a gente pensar que o futebol foi criado por homens e para homens, então deve haver algo semelhante dentro da confederação, que a gente não pode afirmar, mas que a gente pode ter uma ideia para essa demissão. E ligado a isso, quando a gente pensa na falta de oportunidade, e já trazendo aquele ponto anterior de comparação que não deve existir, dentro de 2 competições principais, se a gente pensar no Brasil, a principal competição de categoria de base, que é a Copinha de futebol, a primeira edição da Copinha masculina foi em 1969. Já a feminina ocorreu em 2023. Então, mais de 50 anos de diferença. Então, quando se cobra, no feminino não tem técnica, é uma comparação injusta, sendo que as meninas que estão jogando, essas mais antigas, claro que essas meninas dessa geração mais nova já está tendo ali uma oportunidade um pouco diferente, mas, de qualquer modo, essa comparação nunca deve existir, por questões, como eu já falei, biológicas, culturais e sociais. Então, não tem como comparar, sendo que os meninos já nascem basicamente com a bola embaixo do braço, como a gente viu,
E as meninas, muitas vezes, são dadas uma boneca. Então, não há comparação. As oportunidades são diferentes. Essa questão de categoria de base, de pensar em formação de atletas, é muito recente, principalmente no Brasil. E uma outra competição, essa que é a Copa do Mundo, que é a principal competição entre seleções. É a primeira edição da masculina foi em 1930 e a feminina em 1961. Faz cerca de 60 anos de diferença. E essa edição de 91, ela muito ocorreu pela pressão que as mulheres faziam. Então, lembra daquela associação europeia que se criou? Elas estavam tentando ali realizar competições e a FIFA vendo o crescimento, vendo o interesse que havia, então, por interesse econômico, a FIFA foi e criou a Copa do Mundo Feminina. Então, tudo isso foi por pressão e conquista e luta de todas as mulheres que vieram anteriormente e batalharam por cada vitória dessa. E pensando nisso, nessa evolução constante que estamos tendo, nesse aumento de competitividade também, recentemente, até casou com a palestra, saíram algumas notícias. Por exemplo, a Inglaterra, ela fez história ao colocar um teto ali, um salário mínimo, para suas jogadoras. E isso marca, se a gente pensar, uma nova era para as mulheres praticantes. Então, a diretora de operações da WSL, que é a competição inglesa, é como se fosse o campeonato inglês, só que das mulheres, ela diz o seguinte, que temos muitas jogadoras que precisavam conciliar o futebol com empregos no meio período. Então, garantir que todas possam viver do futebol é muito importante. E ela vê como sendo apenas um começo para uma nova estrutura para que possa evoluir. E se a gente pensar que essa é uma realidade lá, imagina no Brasil. Como ele vai apresentar na sequência, ela está aqui na sala. Então, vocês vão ver como essa realidade é chocante e segue em muitos países, como no Brasil. As jogadoras, elas não são profissionais, porque elas não se dedicam exclusivamente à profissão. Muitas têm que se desmembrar ali em outras profissões, porque não conseguem viver apenas do esporte. E um relato claro disso, também uma notícia que vem ocorrendo nas últimas semanas, é do Havaí Kinderman, o Havaí que tem essa parceria com o Kinderman, em que as atletas estão sem receber seus salários por quase 4 meses já. Tanto que o salário de abril delas foi pago em 3 parcelas, a última foi paga em junho, já o salário de maio foi pago em duas parcelas. A última foi paga em julho. Então, desde julho, elas estão jogando sem receber salário. E aí volta também aquela questão da comparação que eu disse. Como vai cobrar resultados, apesar que elas configuram ali com resultados bons regionalmente, e também tinha uma boa, como eu posso falar, tinha uma boa competição nacionalmente, era uma boa equipe nacionalmente reconhecida. Então, como vai cobrar resultados, sendo que as condições mínimas não são dadas? E mais, elas ainda relatam que duas atletas, sofreram graves lesões, que foi a do rompimento do ligamento cruzado anterior, e estão até hoje sem conseguir uma cirurgia. Então, aí, essa comparação é um pouco desonesta. E aí eu entro também seguindo esse assunto, que foi muito comentado dentro do mundinho do futebol de mulheres, como a gente costuma chamar, que foi do Flamengo. E apesar de ser flamenguista, acho um absurdo, acho não, é um absurdo tudo que o Flamengo faz com as mulheres do seu futebol.
apesar de ser um grande clube, é um dos clubes mais ricos do país, que é um dos clubes, poliesportivamente falando, grandes, as mulheres do futebol feminino, do futebol de mulheres do Flamengo, é como se estivessem largadas as traças, é como se eles estivessem fazendo apenas para cumprir as obrigações. As condições que elas são postas, não há como cobrar tantos resultados. Por exemplo, treinar em um campo que as dimensões são totalmente diferentes do campo oficial quando você vai para jogo, é diferente. Então, esse vídeo vocês podem encontrar lá no Instagram das vibradoras. É um vídeo chocante, tem muitas e muitas outras coisas alarmantes desse vídeo, nessa denúncia. Então, a gente vê que, apesar dessa evolução que vem tendo, ainda é necessário muita cobrança das mulheres para terem o mínimo, o básico, para poder se sustentar dentro do esporte. E uma outra notícia também é que o governo brasileiro ele vem discutindo leis para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai acontecer no Brasil. Então, assim como foi a Copa 2014, as férias escolares elas estiveram na época da Copa do Mundo. Assim como nas outras Copas, mesmo não sendo no Brasil, no dia do jogo da seleção, o que temos? Ou feriado, ou o ponto facultativo ali. Então, vai se discutindo essas questões para que ocorram mesmo durante a Copa Feminina. E o mais engraçado, para não usar outra palavra, é que muitos homens, principalmente, vêm comentando nesse tipo de publicação que não deveria ser o feriado ou o ponto facultativo. Então, é como se eles preferem ir trabalhar a assistir a seleção. Mas a questão não é que as pessoas são obrigadas a assistir a seleção. Elas podem fazer qualquer outra coisa durante esse período. Mas parece que há uma necessidade de comentar, é como se estivessem contra as mulheres ou contra as mulheres dentro desse papel protagonista. Então, a gente ainda vê esses resquícios históricos, cultural, machistas, misóginos, que ainda respingam nos dias atuais. Então, a gente pode pensar, de um modo resumido, o futebol de mulheres em 3 períodos históricos. Que é esse período inicial, que vai até 1990, que é a luta por uma aceitação mais social. Esse segundo período, que é essa continuidade da legislação e da popularização do Vale de 1990 a 2000. E de 2004 em diante, há uma incorporação a mais, há uma validação a mais do futebol de mulheres em sociedade. Claro que a gente ainda sofre com algumas questões, mas comparado às condições anteriores, o futebol de mulheres chegou, como a gente costuma dizer, chegou e chegou para ficar. Tem mostrado bons frutos, bom número de público, pessoas realmente interessadas em assistir e em consumir o futebol de mulheres. E só para finalizar, sempre que falo desse assunto, costumam trazer essa figura da Dilma Mendes, com a mulher negra do Nordeste, e que também fez parte desse período de proibição do futebol de mulheres no Brasil. E ela relata no capítulo do livro que traz essa história, dessas recordações de mulheres que vieram anteriormente, que ela não é mulher negra só em março, que não é mulher só em março e nem negra só em novembro. Ou seja, ela é mulher e negra durante todo o ano. Ela não deve ser lembrada apenas nesses meses que são dados como comemorativos ou como a lembrança desses marcos importantes. E que, além disso, ela aponta que as mulheres negras são duplamente subvalorizadas. Então, se pensar em uma sociedade em que a mulher já tem que se afirmar
Imagine sendo uma mulher e negra dentro dessa sociedade racista e machista. E um outro ponto é que ela aponta que muitos dias teve que matar não apenas um leão, mas encarar uma floresta. Então, são todas essas dificuldades que ela veio encontrando durante toda a sua trajetória e ainda vem encontrando. Por exemplo, lembro uma parte do livro em que ela está envolvida agora com questão política. Se eu não me engano, ela se candidatou, não sei se foi a prefeita ou a vereadora, e está com alguma coisa dentro da Secretaria de Esportes, na Bahia. E aí, dentro desse e-mail, o rapaz perguntou se ela tinha coragem, eu achava que tinha capacidade, algo nesse sentido, para estar ali. Ela também responde que tem medo, mas que esse medo não pode ser confundido com covardia. Mesmo com medo, ela vai se fazer ali presente, vai estar presente e vai mostrar a importância do seu papel. Que não é porque ela é mulher que aquele papel não pode ser desempenhado por ela. E mas acho que talvez seja a parte que mais me choca e me comove de alguma forma, que é a cova que driblou o preconceito, que é uma parte de um dos capítulos do livro citados e das histórias dela, que peço licença que eu vou ler para vocês esse testemunho, digamos assim, dela a respeito do seu envolvimento, dessa história dela com o futebol. E essa perseguição da polícia nas áreas onde eu jogava fez com que eu criasse as estratégias para seguir jogando. Há um adendo antes que eu continue a leitura. Como o futebol foi proibido por lei, então, se você descumpre a lei, gera cadeia. Algumas mulheres, na época, chegaram até ser presas por estarem jogando futebol. E mesmo com a lei, as mulheres nunca deixaram de praticar. Elas praticavam à margem, às escondidas, mas sempre se fizeram presente. Continuando. Uma delas, bastante inusitada e triste, surgiu quando fazia o catecismo. Durante um intervalo de um dos encontros, sem querer chutou a bola para dentro de uma sala e, ao buscá-la, se deparou com uma imagem que jamais esqueceu. A bola foi parar dentro de um caixão, onde estava sendo velada uma pessoa. E quando fui pegar, estava todo mundo me olhando, porque foi muito feio, ficou muito feio. Mas ali eu vi que ninguém estava vendo o morto, e na hora pensei que se eu cavasse um buraco para me esconder da polícia, eu estaria como aquela pessoa morta e ninguém ia me ver. Daí cavei a cova ao lado do campo. Peguei galhos e folhas secas e deixei perto. Eu pagava geladinho para os meninos avisar quando a polícia chegava. E quando ia embora, eu corria para me esconder na cova. Ali eu morria e renascia. Me fingi de morta, foi a saída para conseguir jogar. Eles não conseguiam me ver, eu saía de lá e fazia muitos gols. Eu renascia com mais força. Então vejam o quão impactante é essa história, o quanto essas mulheres enfrentaram para poder fazer aquilo que gostava e o quanto nós mulheres ainda precisamos nos afirmar em ambientes que às vezes são considerados apenas como ambientes apropriados para os homens. Então existe essa divisão de o que é de homem, o que é de mulher e o que nós podemos fazer ou não fazer, mas que muitas mulheres vão de encontro desses padrões sociais que são impostos à lei por nossa sociedade e continuamos nos segurando em papéis importantes como esse. Então, agradeço, então, a atenção de todos, fico disponível caso haja algum tipo de questionamento. E, no mais,
joguem como uma garota e pesquisem como uma garota.